Graças a Deus, irmãos e amigos. Saudamos a todos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos aqui, estarmos juntos. Mais uma vez revendo o nosso irmão Emílio e a irmã Fátima, nos lembrando de quando eles estiveram há um ano, há mais de ano. Eita! Por isso que o salmista diz que o tempo passa e nós voamos, né? É rápido. Graças a Deus, irmãos, bendito seja o nome do Senhor. Ouvindo o desenvolver do culto e ouvindo as duas leituras, eu pensava em falar em outras, mas aí fica muita coisa. Queridos irmãos, vou me apegar ao que acabamos de ler, juntamente com o nosso irmão Edson, jovem. Louvado seja Deus, aqui nesse capítulo 10. Em nossa compreensão, irmãos, há 3 textos. Vejamos o que eu estou falando. Em nossa compreensão há 3 textos bíblicos que nós, que não somos judeus ou israelitas, isto é, que nós não somos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó pelo sangue, e por isso a Escritura nos classifica de gentios, ou seja, pessoas de outras nações, certo? E no texto de Atos foi lido gentios. Eu vou tentar explicar um pouco sobre isso. E quais são, irmão Luiz, os 3 textos que você considera muito importante para nós que não somos israelitas, isto é, que não somos descendentes de Abraão? Não somos israelitas. Atos 10, Atos 15 e a carta aos Gálatas. Se nós lêssemos, eu costumo dizer que será para ser a nossa leitura de cabeceira. Atos 10, Atos 15. Na verdade é Atos 10 e entra no 11 até o 18. Atos 15 e a carta aos Gálatas. Pois bem, na epístola, eu vou só citar e convido os irmãos a abrirem em Atos 11, que eu vou continuar lendo, até o verso 18, como citei, porque aí é que a leitura fecha, certo? Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele diz assim: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos e nem à igreja de Deus. Vejamos, irmãos, que nesse texto citado pelo apóstolo Paulo, que está na carta aos Coríntios, ele cita judeus, que são os israelitas, gregos ou gentios, que são o resto do mundo, e a igreja de Deus. Portanto, biblicamente, os estudiosos consideram, e faz sentido com esse texto, quando o apóstolo diz portai-vos, ou seja, se comportem, falando da igreja, de maneira que não escandalizem judeus, ou seja, o povo lá, os israelitas, que não escandalizem também os gentios ou os gregos, e nem escandalizem a igreja. Então tem 3 para Deus, na visão de Deus, assim a entendemos, que Deus, quando olha para a terra, ele vê 3 povos. Humanamente, pelos estudiosos, pela antropologia, tem aí uma ruma. Por exemplo, brasileiro é considerado um povo, Brasil, o povo brasileiro. Argentino, o povo argentino. Uruguai, o povo uruguaio, o povo dos Estados Unidos, aí vai para Angola, aí vai. Cada isso é um povo. Porém, Deus, quando olha, vê o seu povo, os israelitas, todas as demais nações, que lá no escrito de Coríntios tem gregos ou gentios,
e a igreja. E é interessante, irmãos, que a igreja é formada de ambos os povos, de todos os povos do mundo e dos judeus, porque para ser igreja precisa receber Jesus como Salvador. E aí tem que ser, até judeu precisa receber Jesus também como Salvador. Dito isto, continuando, irmãos, eu vou ler o texto aqui 11, emendando a leitura, e aí vou procurar explicar no nosso tempo. Chegando ao conhecimento, o quê? Porque antes de entrar na leitura do 11 aqui de Atos, que diz, chegando ao conhecimento dos apóstolos, versículo 1, né? E dos irmãos que estavam em Jerusalém, que também os gentios, lembra que eu estava falando gentios? Olha aí. Que também os gentios, né, haviam recebido a palavra de Deus. Aí quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, né? Deixa eu ficar lendo na versão RC, ou seja, Almeida Revista Corrigida, que certamente é o que mais tem, para que a leitura fique mais parecida possível. Deixa eu colocar aqui. Então, meus irmãos, e o que isso significa, irmão Luiz? Vamos tentar lendo e já explicando. Escute, na leitura do capítulo 10, está falando de um centurião. Sabe o que era um centurião? Era um homem não judeu, portanto, um gentio. Ele era o quê? Ele era de nacionalidade romana. Sabe o que era um centurião? Era um comandante do exército romano que tinha o comando de 100 homens. Daí o termo centurião, da corte chamada italiana. Isto é, ele não era um judeu, ele era um gentio. No entanto, ele vivia dentro de Israel. E, obviamente, ele era um homem que procurou se voltar para Deus, haja vista as suas atitudes. Ele aprendeu. Antes de Jesus vir, havia uma coisa chamada prosélito. A palavra lá vai ser assim, proselitismo. Ou seja, quem não era de Israel, mas que ouvia falar do Deus de Israel, e aí era tocado, era chamado, podemos dizer assim, era tocado por Deus. Ele se interessava para servir ao Deus dos israelitas, mesmo não sendo um filho de Abraão, de Isaac e Jacó, portanto, não sendo israelita, podia. Isso era denominado de prosélito, ele se tornava um prosélito, ou seja, essa pessoa passava a adorar o Deus de Israel, certo? Também é o caso desse centurião, porque ele já jejuava, ele já orava, ele dava esmola. Os soldados deram testemunho a Pedro dizendo, a nação dos judeus dão bom testemunho a respeito dele. De quem? De Cornélio. E é interessante que no capítulo 10 nós lemos que diz assim, que Cornélio orava a Deus. Qual era o contexto? E ainda hoje também. Porque para as pessoas existem muitos deuses. E para a cultura romana, existem muitos deuses. Só que Cornélio saiu dessas adorações e passou a adorar o Deus de Israel. Só que ainda lhe faltava algo, que foi o que a gente leu. Olha, né? Ele orava, jejuava, dava esmola e era temente a Deus. E ainda diz o soldado, e ele tem bom testemunho. 5 características, se brincar, nós não temos. Orava, jejuava, dava esmola, né? Que mais? Orava, jejuava, dava esmola, temente a Deus e tinha bom testemunho dos judeus, mesmo não sendo ele um nativo, um judeu. E isso é tão sério na vida daquele homem, é tão verdadeiro, que o texto nos faz entender que até Deus interveio. Então Deus disse, manda chamar Pedro. Né? Na verdade, o Deus disse, vai lá e fala com Cornélio, que ele manda chamar um pregador, Pedro, que o que ele está fazendo eu estou recebendo aqui.
mas ainda falta algo. Lembra da pergunta do jovem da leitura oficial? O que me falta? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Podemos entender que Cornélio estava nessa mesma caminhada, nessa mesma pergunta. Porque ele estava fazendo as coisas do que lhe disseram, do que lhe ensinaram, para no sentido de procurar agradar agora ao Deus de Israel. Porque a nacionalidade dele, ele adorava vários. Tá certo? E Deus, vendo o que Cornélio fazia, disse ao anjo: vai e fala com ele. E diga a ele que mande chamar Pedro. E isso foi feito, conforme nós lemos. E aí, irmãos, tem uma coisa interessante. O que é que Pedro vê antes dos soldados chegarem, quando ele vai orar antes do almoço, né? Antes de almoçar, ele foi orar um pouquinho enquanto preparava o almoço. Aí disse que ele tem um arrebatamento de sentido, dependendo da tradução, vai dizer um êxtase. Eu sei que teve uma visão, uma revelação, como se tinha nos anos 90. Pedro está orando, aí tem, presbítero Jorge, uma visão, ou um arrebatamento de sentido, de acordo com Almeida, ou um êxtase, né? E o que foi o êxtase do apóstolo Pedro, de acordo com o que a gente já leu do capítulo 10? Eu parei a leitura do 11, eu sei. Eu estou tentando explicar um pouco mais, irmão Edson, com a sua permissão, que o senhor leu, e muito bom porque leu. Então, o que acontece? Qual foi o êxtase? Qual foi a visão para nós brasileiros que Pedro teve? Um lençol, que a tradução chama um vaso, que para nós é uma trouxa de roupa, eu sei, eu vi minha avó fazer muito. Algumas irmãs lavavam a roupa e ele fazia trouxa de roupa. Porque um lençol amarrado nas 4 pontas, se fosse dizer lá em Barbacena, ou melhor, ali na Ubaia, quando eu era pequeno, em 86, aquilo é uma trouxa de roupa. Um lençol amarrado nas 4 pontas. E é o que vem do céu. Um lençol amarrado nas 4 pontas, que quando chega diante do apóstolo Pedro, por ser revelação, e quem não teve revelação, mas tem sonho, sabe como as coisas se desenrolam num sonho. Quando o lençol chega diante do apóstolo, o que é que diz a Escritura? Se desata diante do apóstolo Pedro. E o que tem dentro daquela trouxa, ou daquele vaso, como a RC diz, todo tipo de bicho. Não é assim? Animais, quadrúpedes, répteis, né? E o que significa isso, irmãos? A revelação está diante de um judeu. Sempre essa questão, judeu e gentil. O apóstolo Pedro, ele é um nativo. Ele é um judeu nato. E o que tem a ver? Por isso a importância de conhecer um pouco mais. Por que aqueles animais estão ali? Animais, quadrúpedes e répteis. Isso vai nos levar, irmãos, que os judeus, Deus deu lá na lei, nos primeiros 5 livros da lei, mais precisamente no livro de Levítico, Deus fez uma relação de animais que lá está dito: animais limpos e animais impuros. E está lá a lista: animais que se deve alimentar, que se deve comer. Aí Deus diz: peixe com couro não deve. Jacaré não deve, porque é um quadrúpede, é um anfíbio que vive na água, vive não sei o que. Jacaré não se deve. Mas lembra que na visão tem todo tipo: animais, quadrúpedes e répteis. Prestem atenção nisso. Isso é para que o apóstolo entendesse. E a voz do céu diante dessa visão é para quem? Para um judeu nativo que não come sangue e nem come os tipos de animais que tinha ali. A voz do céu é: Pedro, mata e come. E Pedro, como um judeu nato que era, o que foi que ele disse? Jamais, Senhor, nunca comi coisa comum e imunda. Porque é o termo que está lá em Levítico. Porco é um animal imundo, não sei o que mais. A lista está lá. Aleluia. Não vou ler porque não tem como, estou tentando explicar. Glória a Deus. Então, aí Pedro, uma vez, ele disse: não, Senhor, jamais. Vez segunda, 3 vezes. Todos os estudiosos dizem que um judeu ouvir uma coisa 3 vezes, ou orar 3 vezes, já é um absurdo. Podeis aí, porque o apóstolo Paulo orou 3 vezes, né? E agora essa voz do céu 3 vezes. Jesus no Getsemane ora 3 vezes. Pedro negou Jesus
3 vezes. Olha a relação dos 3, né? E Jesus perguntou a Pedro se ele amava ele 3 vezes depois também. Então a questão do 3 é muito forte no judaísmo. Então a voz do céu disse: Pedro, mate tudo que tiver aí e coma. Ele disse: não, porque eu nunca comi coisa comum e imunda. Aí a voz também diz: ó, não considere imundo ao que Deus purificou. E isso é muito forte e importante para nós. Porque irmãos, sabe como os judeus consideravam a gente? Considera o judeu que não se é convertido, o judeu ortodoxo, sabe como ele considera o resto do mundo? Exatamente assim: imundos. Pessoas, nós. Você sabe que um judeu olha, um judeu porque tem várias classificações de judeu. Eu estou falando daquele raiz, o ortodoxo. Sabe como ele nos considera? Como imundos. E está lá na voz de Pedro: nunca comi coisa comum e imunda. Aí a voz divina: não considere comum ou imundo o que Deus purificou. Eu sei, não deu para entender não? Isso está falando, irmãos, que o sangue de Jesus, o que é que diz a Bíblia? Nos purifica a todo o que crê de todo o pecado. E por isso que eu disse, esse capítulo eu sei, ele é muito grande e é muito importante para nós. Nem Pedro não entendeu direito no momento. Aí o que é que diz o restante da narrativa? Que depois da terceira vez o lençol volta a dar o nó, se fecha e sobe. E Pedro fica aqui, como nordestino que somos, fica matutando. Ou seja, Pedro fica pensando: o que significa isso? Comer, né? Irmão, aquilo deu uma confusão na cabeça do apóstolo Pedro enorme, porque ele nunca comia aquilo. E a voz do céu diz: mate e coma. Pedro ficou sem entender. Enquanto ele estava sem entender, de repente, presbítero, aí chega os enviados de Cornélio, batendo na porta. É aqui que mora Simão Pedro? As mulheres, não sei quem mais tinha ali, ninguém atendeu antes. Aí o Espírito diz a Pedro: desce, porque tem 3 homens aí embaixo e você pode ir com eles sem duvidar. Olha que coisa linda. Aqueles homens eram enviados de um gentil. Você sabia que a conversa de outra coisa, a conversa de um judeu com um gentil, irmãos, era no máximo fazer o negócio, pegar lá o dinheiro e me dar o objeto. Eles consideram os outros, como já disse, como diz, fica tu para lá. Um judeu conversar muito, é tanto que João, o apóstolo, nas cartas, ele diz assim: com determinadas pessoas nem comungue, ou seja, comungar é comer com a pessoa. Não é para fazer. Tá certo? Bem, aí quando o apóstolo Pedro, cheio de dúvida, com um embaraço na mente, está lá, sem entender, matar, comer esse negócio, eu nunca comi isso. Aí o Espírito desça, porque tem 3 homens te procurando, e vá sem duvidar. Pode ir, que eu mandei eles aí. Quem eram? 3 soldados romanos, perguntando por Pedro. Pedro disse: sou eu a pessoa que você quer falar. Por que você está me procurando? Aí eles contam a história. Nós somos soldados do centurião Cornélio. Há 3 dias ele estava orando e um anjo apareceu para ele e disse que viesse chamar você. E nós viemos lhe chamar. Aí Pedro entendeu: sim, o Espírito já tinha dito a ele lá em cima, antes dos homens dizerem isso, Pedro. Olha o trabalhar de Deus. E isso tudo, irmãos, é em prol da salvação da gente de cá. Porque Jesus também afirmou à mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Lá no capítulo 4 de João. Vocês estão entendendo? Aí quando o apóstolo Pedro ouve isso, aí ele não vai duvidar nada. Ele disse: então entrem para cá. Já quebrou uma barreira, já fez uma desobediência de tradição que não podia. O judeu está muito próximo de um gentil. Aí Pedro disse: entra. Comeu com o apóstolo Pedro, dormiu ali, e no dia seguinte é que o apóstolo vai, agora o apóstolo andando com 3 gentios, com 3 imundos, na cabeça deles. Vai para Cesareia, lá para a casa de Cornélio. Quando eles chegam na casa de Cornélio, irmãos, aí tem uma cena interessante no verso 25, se os irmãos quiserem ver na chegada à casa de Cornélio.
no capítulo 10, né? Verso 25. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Olha o que Cornélio fez, irmãos. Deus, por através de um anjo, falou com ele. Aí ele já tinha convidado os parentes e amigos próximos. A casa de Cornélio, com certeza, talvez tivesse mais gente do que tem aqui. Diz o verso 24. Aí no verso 25, vejamos essa cena, irmãos. Assim está escrito. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro, prostrando-se-lhe. Sabe o que é prostrar-se? É isso aqui, ó. Se ajoelhar. Olha a cena. Olha o que estava na cabeça. Olha, Cornélio é um gentil, acostumado a adorar tudo e todos. E aí um anjo disse a ele: chame Pedro. Na cabeça de Cornélio, esse homem é uma grande personagem. É tanto que quando ele entra na porta, Cornélio se ajoelha. Aí, irmão, olha a cena, verso 25, né? Prostrando-se a seus pés. Tem mais, diz o texto, adorou a Pedro. Ele não só se ajoelha, irmão Emílio, ele se ajoelha e adora. Talvez eu tenha se enchido, né? Ficado, como é que a gente diz? Tinha ficado bem fofinho. Aleluia. Mas olha a ação do homem de Deus, o apóstolo Pedro, verso 26. Mas Pedro o levantou, dizendo: ergue-te, levanta-te, que eu também sou homem. Aleluia. Então não existe essa historinha de alguém estar se ajoelhando nos pés de outro homem. De acordo com a palavra. Levante-se, que eu também sou. Cena linda. E aí Pedro diz a mesma coisa. Bom, estou aqui, por que você me mandou chamar? E ele escuta do próprio Cornélio a mesma história. Bem, eu estava aqui orando e Deus me mandou que chamasse você. E está todo mundo aqui para lhe ouvir. E é lindo, olhemos, irmãos, a fala do apóstolo Pedro ali. Sim, aí Pedro, quando vai falar aqui, ele diz no versículo uma coisa muito interessante. Certo? Verso 27. Falando com ele, encontrou muitos reunidos ali. E a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que nessa versão que eu estou lendo, é a Almeida corrigida, diz que é proibida um homem judeu ajuntar-se ou aproximar-se de alguém de outra raça. Lembra que eu estava fazendo isso agora? Quer dizer, comentando anteriormente que o judeu não podia estar junto com os outros. O apóstolo Pedro está dizendo isso aqui. Percebe que o apóstolo Pedro está entendendo a visão aqui? Ele está dizendo: olha, vocês sabem, e os gentios também sabiam. É a palavra introdutória do apóstolo. Versículo 27, né? 27. Falando ele, o apóstolo Pedro está falando, entrou e encontrou muitos, a quem se dirigiu dizendo, verso 28, vós bem sabeis que é proibido ou que não é permitido, a depender da tradução, a um homem judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Era proibido. Por isso que Deus deu a visão como disse, da trouxa, do vaso amarrado pelas 4 pontas, com todo tipo de bicho dentro. Era para quebrar esse entendimento do apóstolo Pedro. Mas ele vai ser chamado, vocês vão ver. Só por causa disso aqui ele vai ser chamado pelo ministério. O que hoje a gente chama pela convenção. O presidente chamou ele aos carretéis. Porque ainda estava o irmão Emílio, queridos irmãos, amarrado à tradição, aos mandamentos. E o Espírito Santo fez quebrar. Por isso que eu disse, isso é grande demais, irmão. Isso aqui está abrindo as portas da salvação para nós. Glória a Deus. É grande demais esse texto. Aí ele disse, olha, vocês sabem que não pode. Aí olha o que é que ele diz. Mas Deus me... Há uma versão diz, fez saber, aqui diz, mas Deus me demonstrou, certo? Me demonstrou que
a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Está entendido no texto que para o judeu o resto do povo é imundo e comum. E Deus fez Pedro entender, e ele está confessando com a própria boca dele, de acordo com o que está escrito no verso 28. Deus me fez entender que nós, judeus, israelitas da gema, não podemos considerar os outros homens das outras raças, das outras nações, portanto os gentios, comum ou imundos. Na verdade, eles são um povo específico lá, Deus tem um negócio com eles, sim, claro que tem um negócio com os israelitas. Mas no final todo mundo veio de Adão, portanto todos os seres humanos são iguais. Mas a tradição é problema. Pois bem. Aí, irmãos, por isso, verso 28, continua o apóstolo Pedro falando. Uma vez chamado, vim sem vacilar. Ou seja, quando ele entendeu, irmão Fábio, rapaz, esse negócio de imundo é como a gente considera as outras pessoas. Aí Deus me fez, não, as pessoas não são imundas, não. Eu agora estou entendendo. Está entendendo a visão de Pedro com ele agora? Fica melhor de entender. Isso agora, Deus me fez entender. As outras pessoas não são imundas. Isso fala para nós aqui. Porque agora nós aceitamos Jesus, olha como a gente olha para os outros, né? É uma lição para nós também. Assim como era para os apóstolos. Serve para nós hoje. Por isso que o apóstolo diz, tudo que antes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Amém? Aí o que ele diz mais? 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que me chamaste? Aí o Cornélio começa a contar a história novamente, tá certo? Deu o endereço, o anjo deu o endereço, tudo direitinho. Aí quando o Cornélio explica, aí o apóstolo Pedro começa a falar de novo, no verso 34. E veja a pregação de Pedro, irmão. Não foi uma coisa alarmada. Olha o que ele diz. Então falou Pedro, no verso 34. Então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Agora ele entendeu. Glória a Deus. Ele está entendendo aqui a visão do lenço cheio de bicho e a ordem mata e come. Aí ele diz novamente, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoa. Pelo contrário, em qualquer nação, por isso que eu disse que isso é grande, irmão, porque está quebrando, está saindo de Israel. É um gentio, irmãos. É o gentio se convertendo. De acordo com a narrativa de Atos, é o segundo gentio, porque o outro é anteriormente no capítulo 8, é um etíope. O etíope da rainha de Candace. Né? Que vinha lendo o profeta Isaías, você lembra? Ele vinha lendo, e o Espírito, irmão, é sempre o Espírito Santo, vai lá, prega para eles também, porque o etíope, o mordomo da rainha de Candace, vinha de Jerusalém, ele também não era um judeu, mas ele tinha interesse por Deus, e ele ao sair da adoração, ele continuou lendo, ele ia lendo no caminho, ia lendo Isaías, mesmo sem entender. Já pensou nisso? Ele estava lendo, irmão Ed, sem entender. Como é que você diz isso? Porque está escrito no capítulo 8 de Atos que o homem, apesar de ser hoje, sabe o que é um mordomo mor da rainha de Candace? É um ministro de governo hoje. Mas ele entendia de finanças, ele entendia de muitas coisas mesmo que eu não entendo. Mas ele não estava entendendo a Bíblia, mas mesmo assim ele ia lendo. Por que vocês dizem isso? Porque no capítulo 8 lá diz assim, que ele ia lendo no carro, aí o Espírito Santo falou para o evangelista que é Filipe, se aproxima do carro. E quando Filipe se aproxima do carro, escuta que ele estava lendo, foi levado para o matadouro como ovelha muda e tal, aquela coisa toda. Aí o Filipe se aproxima e pergunta, a primeira pergunta, você está entendendo o que lê? Aí o homem diz assim, como é que eu vou entender se ninguém me não explicar? Então ele estava lendo sem entender, mas estava. E o Espírito Santo viu e mandou um explicador para ele, que foi Filipe, que começando naquela escritura, anunciou Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus.
Que coisa linda é o Espírito Santo querendo salvar quem não é judeu. Porque o judeu é rejeitado também. Então vai para todo mundo. Prega a toda criatura. Glória a Jesus. Aleluia. Aí o apóstolo Pedro falando, irmão, diz, olha, eu agora entendi, eu reconheço, pelo contrário, verso 35, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é agradável. Por isso que Deus olhava para o que Cornélio fazia e dizia, tá certo, eu vou salvar esse rapaz. Manda chamar o pregador. E o pregador está falando, e aí, versículo 36, olha a pregação, irmão, do apóstolo Pedro, não é a nossa, olha que se é para a gente aprender com a Escritura, está aqui. Esta é a palavra, verso 36, que Deus enviou aos filhos de quem? Olha aqui, aos filhos de Israel, sempre mostrando, filhos de Israel e gentios, outras nações. Está vendo? Versículo 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhe o evangelho da paz. Glória a Deus. Glória a Deus. Lembra do escritor apóstolo Paulo que ele diz assim, agora sim, ou seja, agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da paz. Aleluia. Glória a Deus. Anunciando o evangelho da paz por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Está vendo? Este é o Senhor de todos. Olha, ele está colocando Jesus como o Senhor de todos. Aí o apóstolo continua, 37. Vós conheceis a palavra que se vos divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. O apóstolo Pedro está narrando o evangelho. Né? Porque João Batista começa a pregar nas margens do Rio Jordão, não é isso que a gente lê em Mateus e em Lucas e em Marcos? Que apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e batizando no Jordão. É o que ele está dizendo aqui, ó. Vós conheceis a palavra que versículo 37, a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, ó, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O apóstolo está resumindo o que Jesus fez. Aleluia. Nos evangelhos. Ele era um testemunho, ele andou com Jesus, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é com ele. Aí ele diz, ó, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez na terra dos judeus, em Jerusalém, o qual também tiraram a vida, pendurando no madeiro. Olha, irmão, está aqui, está anunciando, está mostrando Jesus como Senhor, mostrando o que Jesus fez, mostrando Jesus crucificado. Esse é o evangelho puro e simples. Que era o que a Assembleia de Deus, a 1918, quando começou, ela ganhou o mundo dizendo: Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará e nos levará para o céu. Glória a Jesus. A mensagem mais cristocêntrica que a Assembleia de Deus já pregou. Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. E alguém diz assim: prepara o homem e leva para o céu. É isso que o apóstolo Pedro também está fazendo aqui. Como Deus ungiu a Jesus, e ele diz no 39, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez na terra dos judeus, em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. Mataram Jesus. Acabou? Não, porque continua, verso 40. A este, ou seja, a Jesus, ressuscitou Deus ao terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, ou seja, que Jesus se apresentasse, se revelasse depois que ressuscitou, não a todas as pessoas, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Sabe a quem Jesus se apresentou depois que ressuscitou? A quem Deus já havia escolhido. Você vai se apresentar a esses, a esses, a esses, a esses. É o que o texto está dizendo. As testemunhas que Deus antes ordenara anteriormente, isto é, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele. Onde é que a gente aprende isso? Nos evangelhos.
E o apóstolo resumiu aqui, está contando. A pregação que o apóstolo está fazendo, irmão, na casa de Cornélio é isso aqui. Está narrando essa história. Ó, a nós que comemos e bebemos com ele. Não a todo o povo, bebemos e comemos juntamente com ele, depois que ressurgiu dos mortos. Verso 42. Olha, irmão, e nos mandou pregar. Pregar o quê? Olha, está aqui o que é para pregar, irmão. Verso 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar o quê? Que ele, Jesus, é quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Quem é Jesus? Juiz dos vivos e dos mortos. E a gente aprende isso antes de ser crente. Sabe onde? No credo, ou no creio em Deus Pai. Quem já rezou isso aqui? Quem tem mais de 50 como eu rezou. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Como é que é? Que foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou o terceiro dia, está à direita de Deus e há de vir a julgar o vivo e o morto. Está aqui! É bíblico! É o que o apóstolo está dizendo. Mataram, sepultaram, mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos e ele é feito juiz de vivos e de mortos. É isso aqui. É o credo apostólico. Que nós, sem ter noção, meu avô lá não tinha Bíblia não, eu nunca vi Bíblia na casa do meu avô que me criou. Mas ele dizia, vem para cá, Pai nosso que está no céu, e emendava com o credo apostólico. Hoje, lendo a Bíblia, a gente diz, aqui. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Versículo 30, ou melhor, 43. Dele, o lindo é isso aqui. Dele, de Jesus. Ó, leia na sua Bíblia. Atos 10, 43. Dele, todos os profetas dão testemunho que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe, sabe o quê? Remissão de pecado. Remissão é perdão de pecado. Aleluia. Porque quando o anjo está falando com José, quando José pensava em deixar, né, Maria ir embora, o anjo disse, não tenha medo de receber Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de quê? Dos terríveis pecados. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui o apóstolo diz assim, quem nele crer, ó, recebe o perdão dos pecados pelo nome de Jesus. E é o mesmo Pedro que diz assim, em nenhuma outra salvação. Atos 4, 10, 12. Em nenhuma outra salvação. Porque debaixo do céu, nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. J. Neto gravou há muito tempo. Qual o nome que você vai pronunciar? Pelos séculos dos séculos sem parar. O nome é Jesus. O nome é Jesus. Uma Bíblia diz que Pedro estava afundando. Vocês sabem? Pedro começou a dar uns passos. Se ele deu 2, 10, não sei quantos passos. Ele ainda caminhou alguns passos em cima d'água. Mas ele olhou para a onda. Aí começou a afundar. Ele era um pescador. Mas a Bíblia diz que ele estava afundando. Um pescador deve nadar. Mas naquela hora ele estava afundando. Aí a Bíblia diz que Pedro grita, Senhor, socorre-me! E Jesus estendeu a mão e disse, venha para cá, homem de pequena fé. Aleluia. E entrou com Pedro no barco. De salvar, Jesus entende. Socorre-me, vem para cá, rapaz. Sou eu. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem crê no nome de Jesus recebe perdão dos pecados. Quando Pedro terminou de falar isso, aí o Espírito Santo caiu. Do jeito que caiu no dia de Pentecostes. Está aqui. Só 2 vezes aparece isso na Bíblia. E o Espírito caiu em cima do gentio. Não teve aquele saculejo. Irmão Francisco, leia na sua Bíblia. O Espírito caiu só quando Pedro estava contando a história de Jesus. Encheu todo mundo. Um gentio que não sabia nem nada, irmão.
o Espírito Santo encheu ele e todos os que estavam ali foram cheios. Aí o apóstolo Pedro diz assim: mas rapaz, bom, o Espírito Santo já batizou ele, presbítero, o que é que eu posso fazer agora? Batiza na água, todo mundo ri. É o que está no texto. O apóstolo falou assim: bom, se o Espírito, que é um Espírito, já encheu, quem impede dele ser batizado na água? Não, batiza todo mundo nas águas. Hoje é que é diferente, né? Tem que fazer isso, fazer isso. Deixa eu falar. Vamos ficar no texto da palavra. Foi assim, foi simples. Se o Espírito já encheu, batiza na água também. Aí no capítulo 11, você vai ler em casa porque o tempo chegou. É a chamada do ministério chamando Pedro. Isso está aqui no capítulo 11. Ó. Você entrou na casa do gentio e comeu com ele, viu? Você sabe que não pode. Ele disse: eu sei. Parafraseando, Pedro disse assim: eu sei, mas Deus me fez entender. Eu tenho 5 minutos. Glória a Deus. Não, já passou, né, irmão? Mas está aqui. Aí Pedro passou a contar a ele o que tinha acontecido. E eles entenderam. Mas sabe o que isso também mostra, irmão? Que a tradição da gente, a tradição humana, quer atrapalhar. Mas o Espírito Santo quebra. O que isso quer dizer, irmãos? Quer ser salvo? Quem é pecador? O mundo é pecador. Mas Jesus é apresentado assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E está aqui: quem crê no nome de Jesus recebe perdão de pecado. Quer receber perdão dos seus pecados? Jesus veio para isso. Foi à cruz, foi sepultado, mas ressuscitou para nos dar essa oportunidade. Quem quer, creia no seu nome, porque aqui foi dito, aqui não, está escrito, que todo aquele que crê no seu nome recebe remissão de pecado. Glória a Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor por tudo que ouvimos nessa noite da parte de Deus. Convido os irmãos a ficarmos de pé e convido nosso irmão Francisco, Glória a Jesus. pegar para orar agradecendo a Deus.